E aí, pessoal, bom, eu tinha mostrado esse livro aqui, do Pastor Reagan, A Fé que Opera pelo Amor, e esse é um dos livros que, como eu disse, veio de encontro a muitas necessidades e esclarecimento, né, para o meu coração, para a minha vida de fé. E eu acredito que nós precisamos ter mesmo, né, essa ousadia de observar áreas necessárias, né? Que, como disse Davi, derrama luz sobre as minhas trevas, né? E não estou dizendo que como nascido de novo nós estamos andando em trevas, mas pode ser que em muitas áreas da nossa vida a luz da palavra ainda não chegou, ou quem sabe nós já ouvimos essa palavra iluminadora, mas não permitimos por alguma razão que essa luz chegasse naquelas áreas, e talvez por questões que não vale a pena discutir aqui, como eu tenho dito. Falar sobre esse assunto, fé que opera pelo amor, não é uma porta para trazer acusação ou condenação, mas é para expor a minha necessidade de crescer nessa área, e ao mesmo tempo também, pelo que eu tenho ouvido de devolutiva, observar que como filhos de Deus, nós precisamos ter muito cuidado com essa área, porque o Senhor nos chamou para um reino inabalável, e existem coisas que são abaláveis na nossa vida que precisam de fato ser abaladas, e isso só vai acontecer se a gente se expor à luz da palavra. Então esse é um livro que eu digo que foi um dos que trouxe bastante luz e iniciativa para persistir nesse assunto. Eu me lembro de Paulo falando em Romanos capítulo 12, e ele fala algo interessante sobre Romanos 12, 21, se eu não me engano, quando ele fala: não te deixes vencer pelo mal, antes vença o mal com o bem. E sabe que todas as vezes em que eu leio aquele texto, eu tenho a ligeira impressão de que o mal tenta me vencer todos os dias. E a cada dia, por mais que ao acordar eu nem me sinta um cristão, mas eu me levanto com a palavra e trazendo para minha mente a luz esclarecedora da palavra viva, decidido a não me deixar vencer pelo mal, mas também decidido a vencer o mal com o bem. Então, todas as vezes em que você e eu nos deparamos com situações de confronto, como eu disse numa ocasião anterior, nós só vamos perceber como nós estamos andando em uma vida de amor quando os confrontos chegarem. E à medida em que nós somos confrontados por comportamentos, falas, atitudes, nós vamos perceber as nossas reações. E de acordo com as nossas reações, nós vamos avaliar como nós estamos nessa caminhada de amor. E é sempre bom trazer a nossa lembrança de que isso é um assunto de extrema importância na nossa vida. Lembrando disso, ou falando sobre isso, eu me recordo de alguns episódios, e como eu sempre digo, eu gosto de leitura, e eu me lembro que no auge de toda aquela segregação racial nos Estados Unidos, dividindo entre norte e sul, eu me lembro que, falando a respeito da Ku Klux Klan também, uma perseguição não só com negros, mas também contra judeus. E eu me lembro de que li relatos acerca de um membro da Ku Klux que ele foi acolhido por uma família judia quando houve a necessidade, quando caiu enfermidade e necessidades. Passando esse homem, ele foi acudido por uma das famílias que ele mais perseguiu, e aquilo trouxe arrependimento, aquilo trouxe mudança para a vida daquele homem. Ele começou a repensar suas atitudes. E eu me lembro que, falando sobre o que o apóstolo Paulo disse, né, não te deixes vencer pelo mal, eu me recordo de um outro episódio também, nessa mesma época, em que os negros eles decidiram contra-atacar com amor, e um dos homens que mais incentivou a população foi Martin Luther King Jr., falando a respeito de lutar com as armas do amor e não reagir a toda aquela oposição. E aí eu também me recordo de um outro livro em que fez menção de uma família, na verdade uma mulher com seus filhos. Eles estavam pela rua transitando e de repente um homem branco apareceu na frente deles. Falei agora como filme de índio, né? Homem branco. E aí um homem branco surgiu no meio daquela rua e cuspiu no rosto daquela mulher negra. E ela, tomada daquele sentimento de não se deixar vencer pelo mal, ela olhou para aquele homem e o agradeceu e disse: agora cuspa nas crianças. E sabe, queridos, quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus do céu, que atitude sublime. E sabe, aquele homem ficou tão constrangido com aquela reação daquela mulher que ele simplesmente saiu em disparada, e eu acredito que um testemunho ficou no coração dele.
E sabe, quando eu li aquilo, automaticamente eu me lembrei de Paulo falando: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E por mais que para nós pareça bobo, por mais que para nós pareça fraqueza, mas sabe, irmãos, se tem uma coisa que nós vamos prestar contas diante de Deus, é da vida que nós levamos aqui nessa terra. E por mais que possa levar um dia, 2, 3 para refletir e voltar para as Escrituras, mas vamos permitir que ela seja o norte para a nossa vida. Talvez você e eu fiquemos aborrecidos com uma situação por um momento, quem sabe um dia, 2, e aí você pode até pensar: rapaz, que coisa triste e vergonhosa. Mas sabe, eu sempre me lembro que o que me conduz ao arrependimento se chama bondade de Deus. E como filho de Deus eu não posso parar e pensar que eu tenho outra pessoa, outra figura para imitar que não seja o meu Pai. Então não te deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Quantas vezes for necessário, não te deixes vencer pelo mal. Isso é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Tá joia? Então pensa sobre isso e a gente volta a conversar em um outro momento. Até mais.